E aí galera, meu nome é Lucas Natão com mais uma aula de C Sharp, aula 6. Para essa aula vocês precisam estar sabendo array, que foi a última aula, aula 5. Se vocês não estiverem sabendo, então corre lá para ver a aula 5. Então eu vou ensinar o que hoje? Vou ensinar o for, que é um laço de repetição, e o for each, que é outro laço de repetição também. Bem parecidos os dois. Então, para começar, eu vou dar um exemplo de, sei lá, você está numa festa de casamento, você precisa saber quem são os convidados, né? Pra não ter problema de nenhum penetra entrar na festa lá e fazer bosta. Certo? Então vamos criar aqui um array de convidados. Não sei se eu cheguei a ensinar dessa maneira aqui. Vou dar uns 4 convidados aqui. Mas essa maneira é a mesma coisa que eu estivesse fazendo desse jeito que eu ensinei aqui na outra aula. Que foi assim, né? Se eu não me engano. É a mesma coisa que eu estive fazendo isso. Eu dei 4 convidados. Aí para dar uns convidados eu faria assim, né? 0 seria tal coisa. Aí a 1 seria tal coisa. Então vou dar uns nomes aleatórios aqui: João, Maria, José e Pedro. Certo? Então aqui seria a mesma coisa que eu estivesse fazendo isso daqui. Certo? Então na posição 0 o João, posição 1 Maria, posição 2 José e posição 3 Pedro. Certo? Deixar até aqui comentado. Bem, esses são convidados da festa. Aí vai chegar alguém lá na frente, você tem que saber o nome da pessoa. Então vamos perguntar aqui o nome da pessoa. Digite o nome da pessoa, né? Vamos ler o que ele vai digitar. A pessoa que está recebendo os convidados, né? Então a gente tem que saber essa pessoa para verificar se ela existe aqui dentro da lista. Certo? Então a gente precisa saber quem é essa pessoa. Vamos guardar ela dentro de uma variável, que vou dar o nome de convidado, não, de pessoa, que ainda não é, você não sabe se é convidado ainda. Então a pessoa vai receber o que o cara que tá verificando digitou lá. Vai perguntar: como é que é o seu nome? Aí o cara vai lá e responde. Ele vai digitar e vai verificar no sistema se existe o convidado. Se existir, ele vai poder entrar, se não, chama segurança. Então, bom, para fazer essa verificação a gente tem que verificar um por um, porque ele está dentro de uma lista. Certo? Isso aqui não é uma coisa só, igual uma string. Se eu criasse, não é uma coisa só. São vários strings, por isso que é uma lista. Certo? É um array. Então a gente poderia estar usando o for each, que eu acho que seria preferível. Deixa eu dar um each key aqui. Por que o for each? Porque no for each, esse laço de repetição, ele faz o que? Você pega o tipo de array que você tem criado, que é string. Então você bota aqui string convidado em lista de convidados. O que ele está fazendo aqui? Ele vai verificar um por um. Ele vai pegar lá. Por que é string? Se você tem uma lista de string, então esse aqui é uma string, esse aqui é outra string, esse aqui é outra string. Certo? Então ele vai chegar, ele vai começar do zero.
Quem está na posição 0? João. Então o convidado vai ser o João. Depois que ele executar aqui, ele vai voltar aqui, o convidado vai receber um a mais. Na posição 1, Maria. Ele executa, volta aqui e verifica. Quem que é o próximo? José. O convidado vai ser José. Então, como é que a gente poderia verificar? Verificação, então vamos usar o if. Então, se convidado for igual a pessoa, a pessoa é quem? A pessoa é quem o carinha que está recebendo as pessoas da festa perguntou o nome lá da pessoa, a pessoa recebeu aqui o nome, vai verificar um por um na lista de convidados. Se for igual a pessoa, o convidado aqui que eu estou verificando, então o que eu vou fazer? Primeiro, então vou fazer uma coisa mais legal aqui. Vou criar uma variável booleana de se o convidado existe. Então vou dar o nome de existe. Por enquanto ele não existe, né? Então vamos deixar como falso. Então se for igual a pessoa, então ele existe na lista. Então eu dou ele igual a true. E eu vou ensinar um comandinho aqui também que é o break. O break, quando você utiliza esse comando aqui no for ou no for each ou no while, que são laços de repetição, ele quebra esse laço e vem para depois dessa chave aqui do laço, certo? Então eu vou botar o breakpoint e depois vocês vão entender. Então para que eu ia verificar aqui? Então vamos fazer o seguinte: se existe for igual a true, certo? Se o convidado existe, então eu vou exibir uma mensagem de que existe. Opa. Se não, é penetra. Então vamos executar para vocês entenderem melhor. Vou executar com um breakpoint. Olha lá, pessoa vai ser quem? Chegou lá, eu vou colocar alguém que não existe aqui. Chegou lá um penetra. Meu nome é Penetra, senhor. Vou ver se está na lista aqui. Digitou. Aí ele vem aqui na lista de convidados. Posição 0, João. Posição 1, Maria. Como ele começa pelo 0, então o convidado vai valer. Por enquanto ele é nulo. Aí ele vem aqui. Agora sim, convidado recebeu o João. Aí ele verifica, convidado João é igual a penetra? Não. Ele vem aqui e volta, entendeu? Esse é o laço de repetição, por isso que é chamado. Ele não vem aqui direto. Ele volta para cima. Verifica. Agora é o próximo da lista. É Maria. Olha lá. Vai receber o Maria agora. Maria é igual a pessoa aqui que é penetra? Não. Então vem aqui. Tava valendo Maria, agora vai valer José, que é o próximo da lista. Depois vai ser Pedro. Como não existe, olha lá, quando ele chega no limite, que era o Pedro, ele sai do for each. Como ele estava valendo falso, que é porque ele não existe na lista, então é penetra. Certo? Então eu vou colocar agora alguém que exista aqui na lista, pra vocês entenderem. Vou colocar, vamos executar, vou colocar Maria, para não ficar enrolando muito. Lá, o primeiro vai ser João, que ele começa do 0. Então não é igual a Maria. Agora sim, ó, o segundo é Maria. Maria é igual a Maria. Então existe ao break. Ele vem para cá depois da chave. Então como existe, então existe, exibe, pode entrar. Certo?
Então esse é o for each. Nessa situação seria preferível usar o for each, mas como eu tenho que ensinar um for para vocês entenderem, então o for aqui vai ter a mesma função do for each, só que tem vantagens e desvantagens em usar o for ou for each, certo? Então vou montar o for aqui. Esse é o for. Aqui você tem que ter o que? A gente vai criar uma variável, vou dar o nome dela de i, que vai ser o índice. O que é esse índice? A gente começa ela em 0, que a gente vai ter que verificar desde a posição 0 até a última posição, que é a 4, né? 0, 1, 2, 3. Opa, é a 3. Olha. Então, a gente tem que dar uma limitação para esse laço de repetição, que seria uma condição. Então a condição vai ser que o i, que é a nossa posição que a gente vai estar verificando, vocês vão ver que o i vai estar subindo. Vou até colocar aqui já o i mais. Eu vou já explicar. Bom, o i vai funcionar como nossa posição. Aqui ele vai ler o código, ele vai lendo, né, como se tivesse o breakpoint. Ele ia ler aqui, ia vir pra cá, porque isso aqui é comentário. Então ele ia vir pra cá. Primeira coisa que ele ia ler desse for, isso daqui, que é a variável que a gente criou. A gente iniciou ela em 0. Então i é a nossa posição, que a gente vai estar verificando. Então o i, ele chegou aqui 0. O i é 0. É menor que a quantidade que tem aqui. O length é a quantidade que tem nessa lista que a gente criou, que são 4, né? 4 convidados. Então o i é menor que a quantidade de convidados? Sim. O i vale 0, que a gente acabou de criar. A primeira vez que ele executa, ele nem vem aqui para esse i++. Só na próxima. Opa. Aí ele vai executar o que tem aqui dentro, vai voltar aqui. Na segunda vez ele não vê isso daqui mais. Ele vem aqui direto pro i++, que o i++ é a mesma coisa que isso daqui, ó. Opa. I mais 1. Mesma coisa que estivesse fazendo isso, que é somar 1 pro i. Se o i estivesse valendo 3, ele somaria mais 1, 4. Se estivesse valendo 10, somaria mais 1, 11. Então ele soma mais 1. Como eu estava falando aqui, na primeira ele vale 0, ele voltaria aqui e agora vale 1. Mais 1 ainda é menor. Aí ele vem, se é menor ele executa. Quando for igual ou maior, o i for maior ou igual à lista de convidados, então ele sai do looping aqui e vem pra cá. A condição aqui é a mesma. A única coisa que muda é que é convidado, que era essa variável que a gente tinha aqui, né? Por isso que eu digo que era mais conveniente usar o for each nessa situação. Então, como aqui a gente vai ter que usar o for, a gente vai ter que fazer o que? Verificar por posição. Por isso que a gente está usando essa variável. Então quando ele chega aqui ele está valendo 0, que a gente criou ele. Ele vem e verifica, 0 é menor que a quantidade de convidados? Sim. Então a gente vem e verifica. Lista de convidados na posição 0, que o i está valendo 0. Era a mesma coisa que estivesse fazendo isso aqui. O que está na posição 0? É o João. O João é igual a pessoa que digitou lá, que é o que a gente está recebendo lá. Se sim, ele executa, quebra aqui o for e vem aqui para essa condiçãozinha. Vou executar com breakpoint, vocês já vão entender. Olha lá, vamos perguntar quem é a pessoa. Vamos fazer de novo, que é o penetra. Então lá, vocês viram? Ele executou o i aqui, primeira coisa que ele fez,
O i tá valendo 0. Ó, 0 aqui, ó. Então 0 é menor que a lista de convidados, que vale 4 aqui? Sim. Então ele vem e executa o que está dentro do for. Ele verifica lá quem está na posição 0 aqui. O i está valendo 0, então ele está pegando quem está na posição 0, que é o João. É igual a pessoa, que é o penetra? Não. Então ele vem, soma mais 1. Agora lá. Agora está valendo 1. Somou mais 1. Viram que ele nem executou isso daqui mais. Ele já vem direto para cá, ó. Então 1 ainda é menor que 4. Então verifica. Ó, soma mais 1. Agora vai valer 2. 2 ainda é menor que 4. Então quem que está na posição 2? Posição 2 é o José. Não é igual penetra também. Então mais 1. Soma mais 1. Então tá fazendo a mesma função que eu fiz aqui no for each, né? Olha lá, chegou no limite, ele sai e beleza. Então, qual é a vantagem de usar um for? Nessa situação eu usaria o for each, que é mais fácil, né? Não preciso colocar todas essas coisas aqui. E é menos confuso o for each, que você está criando uma variável, né? É mais fácil de entender que se você tem uma lista de string, cada uma aqui é uma string, né? Então é isso daí. Mas então a vantagem do for é que o i está valendo 0, mas você poderia, sei lá, ignorar o João e a Maria, que é a posição 0 e 1. Você poderia começar, sei lá, da posição 2 aqui, ó. Você daria 2, ele já chegaria valendo 2. Aí chegaria e verificava 2 é menor que 4, sim. Então ele já verificaria aqui, ó, da posição 2 de começo. Então ele ignoraria João e Maria. Ou, sei lá, você poderia, ao invés de somar, você daria, ó, fazer isso daqui, ó. Chegava aqui e falava, o i vai valer a quantidade de convidados. Só que aqui tem que ser menos 1, né? Porque não pode ser... Porque como a contagem começa do 0, então 0, 1, 2, 3. Então, como o i é posição, se eu colocar maior que 3, ele vai dar erro, né? Então tem que ser menos 1. Então, se eu quisesse começar de cima do final pra cá, entenderam? Então i tinha que ser maior que 0, que também não pode ser negativo, ele começa do 0. E menos menos. O que ele está fazendo aqui, ó? O i ele chega, eu já falo aqui, ó, o i vai valer a última posição. Quem que é a última posição? É 0, 1, 2, 3, é o 3. Quantos convidados tem? Tem 4. Mas a posição, como começa a contar de 0, então se eu quiser começar da última, tem que ser a terceira. Então é a quantidade de convidados menos 1, sempre. Então enquanto a minha condição, enquanto o i for maior que 0, porque se ele está vindo daqui para cá, não existe a posição menos 1, né? O limite é o 0. Então ele vem. Primeiro ele começa valendo Pedro. Aí depois ele diminui 1, vai valer José, diminui 1 Maria, diminui 1 João. Se for menor aqui, vai ficar menos 1. Aí ele não vai ser maior que 0. Não vai ser maior que 0. Ah, aqui, opa, ó, há um erro. É maior ou igual a 0. Certo? Se ele for 0 também pode. Então, olha lá. Deixa eu executar aqui. Vamos colocar Maria. Olha lá, o i vale 3, diminui 1, vale 2, quem está na posição 2? José. Não é igual a Maria. Agora ele vale 1. Quem que é 1? O 1 é Maria, então é Maria. Existe, quebra, exibe, existe.
certo? Então a aula de hoje foi isso. Na próxima eu vou ensinar a lista, que é um pouco parecido com um array, só que você pode alterar ele. Vocês perceberam aqui que você não pode alterar isso daqui, né? Você não pode adicionar um novo convidado a não ser que seja assim, né? Ou você só pode alterar, né? Porque, sei lá, você está na posição 0, você quer alterar o João e colocar Pedro. Você pode fazer isso, certo? Ele tá valendo o João, você chega, não, vai valer Pedro agora. A lista você poderia adicionar um a mais aqui, certo? E o outro laço de repetição, que é o while, na próxima aula. Então é isso. Qualquer dúvida, comentem aí embaixo. Se você gostou, também dá um joinha e compartilha para ajudar na divulgação. Se não gostou também, dá um desjoinha. E até a próxima, pessoal.